Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Manuela. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Aula 140, critérios de divisibilidade. Então a gente vai aí aprender os critérios de divisibilidade dos primeiros números naturais que a gente conhece. Vamos à aula. Primeiro a gente vai ver os critérios de divisibilidade por 2. Os critérios de divisibilidade por 2 é bem simples, basta que o número seja par. E quando é que o número é par? Quando ele termina em 2, 4, 6, 8 ou 0. Então qualquer número que termine em 2, 4, 6, 8 ou 0, ele vai ser divisível por 2. Olha só, o 512, ele termina em 2, então ele é divisível por 2, porque ele é par. O 5.234 termina em 4, um número par, por isso ele é divisível por 2. O número 451.826 termina em 6, que é número par, então ele é divisível por 2. O número 5.293.478 é divisível por 2, pois termina em 8, que é um número par. E o número 12.548.920 também vai ser divisível por 2, porque ele é par, ele termina em 0. Então vejam que o número pode ser curto, pode ser bem extenso, mas para saber se ele é divisível por 2, basta a gente olhar aqui para o último valor. Se for par, significa que ele é divisível por 2. Agora a gente vai ver quando que o número é divisível por 3. Ele vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Por exemplo, temos aqui o número 4.512. Quais são os algarismos do número 4.512? São os valores individuais aqui, ó. 4, o 5, o 1 e o 2. E o que a gente faz? A gente vai somar cada um desses algarismos. 4 mais 5 mais 1 mais 2. Tudo isso aqui é igual a 12. E o 12 é divisível por 3. A gente poderia ainda somar aqui, ó. Restou 12, né? Somando os algarismos do 12, 1 mais 2 é igual a 3. E o 3, obviamente, ele é divisível por 3. Então, assim a gente descobre quando um número é divisível por 3. A gente soma os seus algarismos e se o resultado dessa soma for divisível por 3, o número é divisível por 3. Agora, vamos ver quando o número é divisível por 6. Ele vai ser divisível por 6 quando for, ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3. Então, para ser divisível por 6, ele obrigatoriamente tem que ser par. Por quê? Porque ele precisa ser divisível por 2. E para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Só que ele tem um outro critério. Ele também, além de ser par, ele tem que ser divisível por 3. E como é que a gente faz para ver se é divisível por 3? A gente já aprendeu. A gente soma os algarismos, ó. Quando a gente somar aqui o número do exemplo, 6 mais 4 mais 5 mais 1 mais 2, vai dar um número que é divisível por 3. E vejam que ele é par, termina em 2. Então, como ele é divisível por 2 e por 3, significa que ele vai ser divisível por 6. Aqui tem os resultados, ó. Quando a gente divide o 64.512 por 2, dá um resultado exato. Quando a gente divide por 3 também dá um resultado exato. Isso significa que se ele é divisível por 2 e por 3, ele vai ser também divisível por 6. A gente vai ter um resultado exato. Agora vamos ver quando o número é divisível por 9. Ele vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 9, bem parecido com o critério para a gente saber se o número é divisível por 3. A gente tem aqui o exemplo do número 5.346. Quando a gente divide
5.346 por 9, o resultado dá 594. Temos uma divisão exata, mas a gente não precisa realizar a divisão para saber que ele é divisível por 9. Basta a gente somar aqui os algarismos desse valor. Olha só, somando 5 com 3, com 4 e com 6, dá 18. E o 18 é divisível por 9. Aqui também o 18, se a gente somar os algarismos dele, que é 1 mais 8, isso aqui é igual a 9, olha só, o 9 ele vai ser, obviamente, divisível por 9. Temos outro exemplo aqui embaixo. Esse número aqui, 4.270.536, é divisível por 9. Porque quando a gente soma os seus algarismos, 4 mais 2, mais 7, mais 0, mais 5, mais 3, mais 6, isso aqui é igual a 27. E 27 é divisível por 9. Vejam também que se a gente somar os algarismos do 27, que é o 2 e o 7, o resultado também vai ser 9. Ou seja, só confirmando que aqui nós temos um número que é divisível por 9. Aqui tem o resultado dessa divisão. Vejam que é uma divisão exata, o que confirma que esse número realmente ele vai ser divisível por 9. Agora a gente vai ver os critérios de divisibilidade por 4 e por 8, que são bem parecidos. Quando é que um número é divisível por 4? Quando os seus dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Ou então, quando o número terminar em 00. Vamos ver os exemplos. O número 357.324 é divisível por 4. Por quê? A gente tem que olhar para os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos vai ser 24. E o 24 é divisível por 4. Então, basta isso para a gente verificar que esse valor vai ser divisível por 4. Olha só, 357.324 dividido por 4 é igual a 89.331. Temos aí uma divisão exata. Temos outro valor aqui, 389.500 é divisível por 4. Por quê? Porque ele termina em 00. Esse é um dos critérios para que um número seja divisível por 4, terminar em 00. Olha só, aqui está o resultado da divisão exata, que comprova que o 389.500 realmente é divisível por 4. Como eu falei, o critério para dividir por 8 é bem parecido com o critério para ser divisível por 4. O número vai ser divisível por 8 quando os seus três últimos algarismos forem divisíveis por 8, ou então quando o número terminar em 000. Vamos ver os exemplos. Temos aqui o valor 735.824. Para saber se é divisível por 8, a gente tem que olhar para os três últimos algarismos, que é 824. E 824 ele é divisível por 8. Então, significa que o valor todo aqui ele vai ser divisível por 8. Olha só, aqui está a divisão, dá o valor exato, só comprovando que esse valor é divisível por 8. Outro exemplo, 625.000 é divisível por 8, por quê? Porque ele termina em 000. Ou seja, nós temos uma divisão exata. A gente não precisa fazer a divisão, basta ver aqui, ó, pelo critério que termina em 000. E aqui a gente tem o resultado, ó, dá um valor exato, portanto, só comprovando aí que o 625.000 é divisível por 8. Agora a gente vai para os critérios que são mais fáceis da gente ver se é divisível, que é o critério de divisão por 5 e por 10. Primeiro a gente vai ver o critério de divisibilidade por 5. Um número vai ser divisível por 5 quando terminar em 5 ou 0.
Simplesmente isso, a gente vai só olhar para o último número. Se ele terminar em 5 ou se ele terminar em 0, significa que ele é divisível por 5. Olhem aqui os exemplos. 38.245 é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 5. Basta a gente ver aqui o último valor. O 76.820, ele também é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 0. E terminando em 0, a gente tem certeza que o valor é divisível por 5. Bem fácil, né? Agora vem um critério de divisibilidade mais fácil ainda, que é a divisão por 10. O número vai ser divisível por 10 quando terminar em 0. Então, olha só, simplesmente a gente olha para o último algarismo. Se ele for 0, significa que ele é divisível por 10. Temos aqui o valor 76.820. Ele vai ser divisível por 10, por quê? Porque ele termina em 0. É o único critério que precisa. E vejam que a divisão por 10 é uma das divisões mais fáceis que a gente tem de resolver, né? Olha só, 76.820 dividido por 10 é 7.682. O que a gente fez aqui? Praticamente só cancelou o 0 do número com o 0 do 10 e quem que sobra? 7682. Bem simples, né? Então, dessa forma, a gente descobre aí os critérios de divisibilidade pelos valores. Uma dica muito importante para a gente saber os critérios de divisibilidade é saber os primeiros múltiplos lá dos valores, a famosa tabuada, contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim por diante, e a gente consegue identificar de imediato quais valores são divisíveis por esses nossos números naturais, tá bem? Agora, para a gente exercitar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 2, 3, 6 e 9. Então, vocês vão verificar os critérios aí para cada um dos itens A e B. Questão 2. Identifique os números que são divisíveis por 4 e por 8. Temos aí 3 itens, lembrem lá dos critérios, que para dividir por 4 e por 8, a gente tem que olhar lá para os últimos algarismos. Questão 3. Identifique os números que são divisíveis por 5 e por 10, que são aqueles mais fáceis que a gente viu agora há pouco. Temos aí 3 itens, lembrem que vocês vão olhar só para o último algarismo para identificar, tá bem? Então agora eu vou deixar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta.
Voltamos agora para a nossa interatividade. Eu estou vendo aqui as respostas dos alunos. Eles estão respondendo, por exemplo, a Nicole aqui respondeu que na questão 2 é a letra A, a Ana Clara respondeu que na questão 3 é a letra C, só que não era uma questão de marcar. Na questão é para você ver quais são os números que são divisíveis, mas vocês podem ter entendido dessa forma também, né? Lá na primeira questão eu perguntei para verificar se o valor era divisível por 2, 3 e por 9, aí eles responderam quais que são, né? Pode ser que foi isso também, mas não tem problema. Deixa eu ver quem mais respondeu aqui. O Guilherme disse que na questão 3 é a letra C. A Ana Clara respondeu que na 3 é a letra C também. Nicole e a Juliene disse que na questão 2 é a B também. Então, vamos verificar aí quais esses valores seguem os critérios de divisibilidade. Na primeira questão, a gente tem que ver quais são divisíveis por 2, 3, 6 e 9. Aqui, de cara, a gente vê que no item A é um valor ímpar. Ou seja, se termina em 1, num valor ímpar, ele não pode ser divisível por 2. Então, esse valor aqui ele já não é divisível nem por 2 e nem por 6, já que para isso ele precisa ser par. Vamos ver lá no nosso comentário. Olha só, a gente soma os algarismos 6, 7, 4 e 1, que dá 18. Aí ele vai ser divisível por 3, porque o 18 é divisível por 3. E vai ser também divisível por 9, porque o 18 ele é divisível por 9. E como eu falei, ele não vai ser divisível por 2, porque não é par, e também não vai ser divisível por 6, porque para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2. Vamos agora para a nossa segunda questão. Agora a gente tem que identificar os números que são divisíveis por 4 e por 8. Para identificar se os números são divisíveis por 4, a gente tem que olhar para os dois últimos algarismos. E para saber se ele é divisível por 8, a gente tem que olhar para os 3 últimos algarismos. Então vamos ver aí o comentário. Olha só, o item A é divisível por 4 e por 8, o item B também é divisível por 4 e por 8, e o item C também vai ser divisível por 4 e por 8. Agora vamos ver por quê. O item A ele vai ser divisível por 4, pois termina em 48, e 48 é divisível por 4. Ele também vai ser divisível por 8, porque os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. 0,48 é divisível por 8. Agora vamos ver o item B. Item B é divisível por 4 porque termina em 00. Esse é um dos critérios. E também é divisível por 8 porque ele termina em 000. Esse critério é bem fácil da gente relembrar. E na letra C, ele é divisível por 4 porque os 2 últimos algarismos, que terminam em 60, é divisível por 4. E os 3 últimos, 560, é divisível por 8, por isso que esse valor ele vai ser divisível tanto por 4 quanto por 8. Agora vamos para a nossa questão 3. Identifique os números que são divisíveis por 5 e por 10. Esse é mais fácil ainda, né? Para saber se é divisível por 5 e por 10,
por 5 tem que terminar em 5 ou em 0. Então, o item A vai ser divisível só por 5. E o B e o C vai ser divisível tanto por 5 quanto por 10. Vamos ver lá no nosso gabarito. Temos aí, ó, o item A é divisível por 5 e o item B e C é divisível por 5 e por 10. Vamos ver aqui no comentário o porquê. Item A é divisível por 5, pois termina em 5, como a gente viu. Bem simples, né, de identificar o critério de divisibilidade por 5. E o 657.060 é divisível por 5 e também por 10, porque termina em 0. Vejam que aqui a gente tem as divisões exatas. Muito bem, então parabéns aí a todos que participaram. Vamos ver o comentário aqui da letra C. Temos aí, ó, ficou faltando, letra C vai ser divisível por 5 e por 10. Mesmo critério da letra B, ó. Termina por 0, então ele vai ser divisível por 5 e por 10. O que é bem fácil da gente identificar, né? Se o número termina com 0, pode ser um número de 2 algarismos, pode ser um número de 10 algarismos, a gente vai olhar só lá para o último valor para saber se ele é divisível por 10 e por 5, terminando em 0. Então, espero que todos tenham compreendido. Obrigada pela participação de todos e a gente se vê na próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.